Fala, meus amigos, Otto na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já chega encartando o dedo no like e se não é inscrito, se inscreve aí, meus amigos. Hoje vou trazer para vocês a atualização de um setor que é aquele setor que não é um setor tão bom para investir, mas também não é um setor dos piores e tem um grande potencial agora com o novo governo Lula. Quem entende um pouco de política, quem entende um pouco, que vai ler, que vai buscar conhecimento e que não fica apenas nessa visão de adolescente, de criança, que Lula é o malvado, Bolsonaro é o bonzinho, etc, etc. Essas coisas que eu acho que não contribuem em nada, sabe muito bem que Lula é uma pessoa muito melhor para o diálogo, para conversar com o diferente, enquanto que Bolsonaro é justamente o oposto. Parece um moleque de 12 anos se relacionando com um irmão dentro de casa. O problema é que ele faz isso com pessoas de outros países, chefes de estados. Então, isso, por exemplo, não ajuda muito nos negócios das empresas brasileiras com outros países, justamente o contrário do que Lula faz. Tanto que agora, no início do seu governo, ele já tem viagens importantes para fortalecer os principais mercados de atuação do Brasil. O Lula vai passar por Argentina e Uruguai para fortalecer o Mercosul, vai passar pelos Estados Unidos para fortalecer os relacionamentos com o país e com a China, meus amigos, principal mercado exportador do Brasil. Bolsonaro vivia arrumando confusão com a China. Várias empresas foram prejudicadas com a China por causa da atitude infantil e irresponsável de Bolsonaro. Então, no governo Lula, empresas, por exemplo, como Marfrig, JBS e também a Minerva Foods podem sim ser bastante beneficiadas pela volta do diálogo, pela volta de conversa, de aproximação comercial entre ambos os países. Então, agora, nessa semana, já tivemos mudanças importantes. A China liberou aqui alguns frigoríficos e que já mostra o governo Lula com sua credibilidade junto a esses mercados, meus amigos. Então, vou olhar com vocês aqui, ó, informações importantes desta matéria aqui do Compre Rural. Então, de acordo com o ministro da Agricultura, desculpe, ia falar educação, o Fávaro, que era senador, né? Agora é ministro da Agricultura, mostra que as liberações são fruto do trabalho de empresários e técnicos do Ministério da Agricultura, mas também da credibilidade do governo Lula. Então foram habilitadas 11 plantas frigoríficas para a Indonésia, além da possibilidade da derrubada, da suspensão da exportação de 3 plantas para a China. Essa suspensão já foi derrubada de acordo com matérias divulgadas aqui em outros portais. Que é justamente essa daqui, ó. E isso, ó. O ministro anuncia a volta da exportação de frigoríficos para a China e vê boa vontade de Pequim. Por que vê boa vontade de Pequim? Porque o governo de Pequim, ele quer conversar com alguém que trate eles como amigos e não como inimigos. O que a China faz ou deixa de fazer dentro do país dela, ou qualquer país faz ou deixa de fazer dentro do país dele, é problema deles. Relações entre os países são relações comerciais. Então aqui, ó, esses foram os 3 que estavam naquela matéria lá que poderiam ser derrubados e foram realmente derrubados, ó. Temos aqui os abatedores de aves da Bela Alimentos em Itaquiraí e São Salvador Alimentos de Itaberaí. E também, ó, abatedor de bovinos da JBS em Mozarlândia. A JBS não divulgou nenhum comunicado ou fato relevante até o momento que eu tô gravando esse vídeo, mas a Marfrig sim, a Marfrig divulgou, meus amigos, ó. A Marfrig, ó, falou, isso aqui é do final do pregão de ontem, certo? Que recebeu, ó, a habilitação para exportar carne bovina in natura, ou seja, crua, para a Indonésia de 3 plantas. Uma aqui em Rondônia, outra em São Paulo, na cidade de Promissão, e Tangará da Serra, em Mato Grosso. Além disso, também recebeu aqui, ó, a habilitação de uma planta bovina in natura de Bagé para exportar para Singapura e a habilitação aqui de produtos industrializados
para o Canadá da sua planta localizada em Várzea Grande Paulista. E isso aqui é apenas no início do governo Lula. Aqui no caso, ela está habilitando mais plantas, certo? A JBS e outras empresas, por enquanto, não divulgaram nada oficialmente, mas tendem muito a se beneficiar com isso. E aqui, ó, pergunta para o ministro Fávaro. Questionado sobre se a reabilitação representa um gesto de boa vontade de Pequim com o novo governo brasileiro, Fávaro respondeu: eu não acho, eu tenho certeza. Então, essa aí mostra os potenciais de Lula e ele vai fazer justamente isso, ó, consolidar as relações. Olha o nome, ó. O nome é relações exteriores. Não é eu me relacionar apenas com quem eu gosto. Não é eu me relacionar apenas com quem pensa igual a mim. É relações exteriores. Você tem que ter relações exteriores tanto com os governos alinhados a você, quanto com aqueles que você não é alinhado. Você tem que pensar na geração de emprego e renda para o país. Você tem que saber conversar com quem pensa diferente de você, certo? Então aqui, ó, trouxe a importância do mercado chinês aqui para alguma dessas empresas. No caso da Marfrig, o mercado chinês representa aqui aproximadamente 81% das receitas de exportação. Por sua vez, as receitas de exportação da Marfrig representaram 65% do total da receita da companhia. Então, 81% de 65% vai dar o quê? Mais ou menos 50% da receita total da Marfrig é proveniente da China. É proveniente da China, certo? E aqui no caso da JBS, o mercado chinês é responsável, ó, por 28%, enquanto que os americanos lá são responsáveis por 9%, Japão 10%, África e Oriente Médio, Coreia do Sul 8%, África e Oriente Médio 12%, né? Mas eu tô aqui para olhar a China. E aqui, ó, no caso da... Aqui é a Minerva Foods. BIF 3, ó, Minerva Foods. Se pegarmos, ó, o período dos últimos 12 meses, pegando ali do terceiro trimestre do ano passado para trás, ficou ali em 47% do total exportado foi para a China, certo? E se pegarmos aqui os 9 primeiros meses, 39%. Então ali, arredondando, se formos fazer aqui uma média, né? Vai ficar lá 43, 44% das exportações indo para o mercado chinês. Então a China, meus amigos, é um mercado estratégico para qualquer país do mundo. Trouxe para vocês aqui também um comparativo no Status Invest das principais empresas listadas no segmento de, eu chamo frigoríficos, mas o setor, ó, o setor da bolsa mesmo, o setor é alimentos processados. E essas empresas estão no subsetor de carnes e derivados, certo? Frigoríficos é o jeito de falar. Então, das empresas listadas, a única que eu acho assim que tem um risco a mais, que eu não botaria meu dinheiro aqui, a não ser se eu soubesse fazer trade, soubesse posicionar stop, botar alvo, etc. Soubesse o que eu tava fazendo, em linhas gerais, é BR Foods. Porque ela, em relação às outras, ela tem indicadores fundamentalistas muito ruins. Então, por indicadores fundamentalistas, a que menos vale a pena aqui é BR Foods. Não significa que ela vai subir ou cair. Tem pessoa que confunde isso, né? Ah, você fala assim, ah, essa aqui é a que tem o pior indicador. Aí você vai ver no período, é a que subiu mais, determinado período. Mas aqui não, ela tá caindo, sobe e chega. Aí fala, ah, mas você falou que ela tinha os piores indicadores. Sim, é só você saber analisar minimamente qualquer empresa. Parte de PL é a única que dá prejuízo. PL da Marfrig, enquanto está lá em 1, PL excelente. JBS 2,5 e Minerva um pouquinho esticado, 11. P sobre VP, ó. JBS lá por volta de 1, Marfrig 0,8, Minerva 15, P sobre VP bem elevado. E o P sobre VP aqui da BR Foods não vale a pena, 0,7, já que os outros indicadores bem ruins, meus amigos, bem ruins. Quando pegamos aqui, ó, por exemplo, ó, dívida líquida sobre o EBITDA, enquanto todas as outras estão ali com alavancagem por volta de 2, ou da aqui, ó, BR Foods 5 vezes. Então, empresa extremamente alavancada, extremamente alavancada. E por falar da China, no momento que eu tô gravando, a China tá passando aí por um surto
enorme de Covid-19. Segundo autoridades da China, né, teriam sido investigados aqui, ó, infestados, desculpem, 80% da população. No caso, não seriam autoridades, né, mas seria um cientista lá do governo chinês falando que essa é a estimativa de pessoas infectadas no mercado da China. Então, antes, a política do governo era a política de Covid zero. Ficava doente, mandava lá a pessoa ficar isolada junto com todo o seu bairro. Agora não. A China viu que isso estava impactando bastante no PIB do país, no crescimento do país, tanto que o crescimento do ano passado, 2022, foi de 3%, um crescimento muito baixo, tirando o período da Covid, né, 2020, foi o pior crescimento do PIB chinês desde a década de 70, mas, apesar de ter vindo baixo, ele veio acima do que estava esperando. Então, o mercado estava esperando um PIB pior ainda. Aí agora vê esse pessoal ficando doente aí, que pode também ter os seus impactos, né? Então, de acordo com as estimativas que estão fazendo, o pico da epidemia lá na China já teria atingido aqui o seu máximo. Então, a tendência agora é o número de casos regredir. Vamos ver aqui, aguardar o desenrolar do mercado chinês, que o mercado está passando lá por riscos de crise, e o bom relacionamento que deve surgir aqui, que deve se fortalecer ao longo dos próximos anos no governo Lula e o reflexo nas empresas do setor de proteínas. Empresas aqui como Minerva, JBS e Marfrig tendem a se beneficiar desse período. Beleza? Se gostou, deixa o seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até mais.